E já pedi para que você, aproveitando que está em pé, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. A partir do versículo de número 7. Amém. Quem achou, diga aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para que com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Para mim é um motivo de grande alegria, de honra estar aqui. Quero cumprimentar os meus amigos, os meus irmãos, o meu pai e minha mãe que vieram me prestigiar aí. E amanhã é dia dos pais, faz assim, pai, vou te conhecer. Amém? Esse morenão lindo aí é meu pai, homem de Deus. E eu quero falar hoje sobre um pai, nosso Pai Celestial. E, sabe, o Espírito Santo tem falado coisas a mim, e essas 2 últimas semanas, uma coisa muito forte ficou ecoando no meu coração. E o Espírito Santo falava para mim assim: de você, Marcos, eu espero coisas melhores. E eu quero que você repita algo comigo. Diz assim: Deus espera coisas melhores. Amém. Para que a gente comece a entender o que o Espírito está falando, eu quero que você se lembre de algumas parábolas que Jesus pregou. A primeira delas, a parábola do semeador, aonde está lá em Mateus 13. E principalmente, lá em Mateus, eu queria que o foco estivesse no versículo de número 8, aonde fala assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nessa parábola, o semeador, ele planta a sua semente, e todo mundo que planta espera colher alguma coisa, amém? Isso é perceptível. Uma outra parábola que me vem à mente também, é a parábola dos 10 talentos, que na verdade são 8, né? Porque em muita Bíblia o título é 10, mas se nós contamos, os talentos são 8. Nessa parábola, o Senhor, ele entrega 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para outro. Como vocês conhecem, o que recebeu 1 talento, enterrou o talento e não multiplicou. Logo recebeu um sermão do seu Senhor, porque aquilo que o Senhor esperava dele, ele não alcançou. Tá, Marcos, mas por que você está falando sobre isso? Meus amigos, o livro de Hebreus é um livro muito marcante para mim. O autor, muitos acreditam que Paulo, outros acreditam que podia ser outro autor, porque essa carta, a forma como ela é escrita, não é normalmente como Paulo escreveu as suas outras epístolas. Por isso tem essa confusão teológica, mas para nós isso não vem ao assunto. A questão aqui é, quando nós podemos entender a intenção de Deus em Hebreus capítulo 6. Nós estamos às vésperas dos dias dos pais, e eu queria pegar essa ilustração para que você entendesse. Todo pai espera que o filho prospere na vida, seja alguém, certo? Seja um homem digno, enfim, se for uma filha, uma mulher digna, que ele corresponda à criação que esse pai deu. Independente se o pai criou bem ou não, todo pai, eu acredito que deseja que o filho seja uma pessoa bem-sucedida. Ele deseja que o filho prospere, ele deseja que esse filho frutifique. E assim, então, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Sabe, em Hebreus, o autor, ele começa, inspirado pelo Espírito Santo,
a revelar a palavra do Senhor àquela igreja, aos hebreus, e ele traz à memória deles, em primeira instância, a superioridade de Cristo. Nós podemos ver isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 até o capítulo 4. E ele fala que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos patriarcas. Ele aponta que toda palavra, todo o plano de Deus se resume em Cristo. Isso ele deixa claro, porque o contexto que foi escrito a carta aos hebreus era porque aqueles que antes haviam recebido a palavra de Cristo, crido em Jesus Cristo como Messias, estavam querendo voltar à sua prática judaica de fé. Então ele escreve essa carta para demonstrar para eles que eles estão no lugar certo, que eles não podem voltar atrás. E por que nós estamos falando sobre isso? Quando ele termina de escrever sobre Cristo, mostrar que Cristo é superior a tudo aquilo que vier antes, tudo aquilo que eles acreditavam, os maiores profetas, ele fala sobre o Filho e ele vem falar sobre os perigos da caminhada cristã, no qual os hebreus estavam correndo. Um desses perigos era a apostasia. E a apostasia começava quando os crentes tinham dificuldade em amadurecer. Quando os crentes tinham o costume de permanecer infantis, tomando leite, pingado, ralo, mingauzinho. Quando eles não tinham maturidade o suficiente para se alimentar de coisas sólidas concernentes à palavra de Deus. Então, quando um crente, ainda que há muito tempo, porque no capítulo 5 de Hebreus, Paulo vai dizer a ele, ei, o tempo que vocês têm de fé já era para vocês serem mestres e doutores, mas vocês são crianças, vocês são nenéns que ainda precisam de leite, ainda precisam de algo regrado. Diga assim, Deus espera coisas melhores. E aí ele vem falar sobre isso, sabe, ele muda o contexto. Primeiro ele apresenta Cristo, a prova de que Cristo é a supremacia de tudo, e ele fala, olha, se Cristo é a supremacia, se vocês entenderam que Ele é a razão da fé de vocês, vocês precisam amadurecer agora. Vocês precisam progredir nessa fé. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é Deus como o maior investidor da humanidade. Eu não consigo imaginar alguém que investe mais do que Deus. Em Mateus 13, como nós dissemos, Ele é aquele que investiu a semente. Em Mateus 25, Ele é aquele que investe os talentos. Então, nesses últimos 3 anos, eu estava pensando, e eu acho que todo mundo aqui vai me entender, teve uma febre na internet de investimento, bolsas de valores, compra de ações, enfim. E muito se foi falado, muitos cursos vendidos, muita gente interessada, se mergulhando nesse assunto, sabe? E qual que é a parada principal de tudo isso? O lucro. Você investe para que você possa ganhar algo. Ninguém vai investir para perder algo, certo? Ainda que existem os riscos. Então, tendo isso em mente, eu quero que você traga agora ao seu coração o maior investimento que Deus já fez, chamado Jesus Cristo. Ele investiu a própria vida, a vida do próprio Filho, para que em nós Ele tivesse também uma família. Para que o primogênito, ou melhor dizendo, o unigênito se tornasse o primogênito. Então houve um grande investimento feito na cruz. Logo, se alguém investe, ele quer receber o retorno. Vocês estão entendendo? Amém? Então, meus amigos, nós precisamos entender o que o autor está querendo dizer. Ele diz, olha irmãos, vocês receberam grandes coisas da parte de Deus. Vocês receberam a iluminação. Vocês receberam a bênção dele. E no começo do capítulo 6 ele disse, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O que eu quero dizer com isso? Ele está falando assim, olha, eu estou escrevendo para vocês que são crentes, pessoas salvas. Eu acredito que todo mundo aqui é salvo, amém? Essa palavra é para você. Ele disse, eu vou falar algo muito pesado, mas é para que vocês entendam o risco do que vocês estão fazendo, pensando em voltar atrás. E aí o autor diz, se vocês, uma vez creram no nome de Jesus, se vocês crendo no nome de Jesus, fizeram participantes do Espírito Santo,
estavam na igreja junto com os santos, provaram do corpo dele, estiveram na comunhão, participaram das bênçãos de Deus e voltaram atrás, é impossível que vocês sejam renovados de novo para arrependimento. Irmão, para mim essa é uma das passagens mais pesadas da Bíblia. Pessoas que não têm chance de arrependimento novamente. É como se o Espírito Santo falou, você chegou a esse ponto, não vou mais tocar seu coração, você não vai se arrepender mais. Você provou tudo que eu tinha para oferecer e escolheu voltar atrás. E aí ele fala, está vendo que esse é o perigo? Mas de vocês não são assim. Vocês são como a terra que embebe a chuva há muito tempo. E estão produzindo ervas. E Deus está esperando algo de vocês. Amém? E aí ele continua a expor. E aí ele diz que essas coisas que Deus espera, como nós vemos no versículo 9, são coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O que isso quer dizer? Que são coisas que Deus espera de quem já é salvo, de quem já conheceu, de quem aceitou, de quem vive uma vida de acordo com o Evangelho. Então eu e você temos uma condição no qual Deus tem uma expectativa sobre nós. Nós não vivemos ao léu. A obra da cruz, ela não termina na cruz, ela começa lá. Amém? Vocês compreendem isso? Então, meus amigos, se Deus no versículo 7 diz que é esperado que a terra que embebe a chuva, ela produz coisas proveitosas, ele está dizendo sobre ação e reação. Então, logo entendemos que a lei de Newton, ela serve e está na Bíblia. Toda ação que Deus faz gera uma reação e ele espera essa reação em nós. Exemplo, quando a palavra de Deus é pregada, ela gera duas ações. Ela de maneira alguma, irmão, não vai ter efeito algum sobre a pessoa. Ela sempre gera um efeito em quem ouve. Ou o efeito de transformação, renovação na vida da pessoa, fé, ou o efeito de endurecimento no coração dessa pessoa. Um coração que já estava endurecido se torna mais endurecido. Entende? A fé e a palavra sempre caminham juntas. E o que eu quero dizer para vocês? Tudo isso que eu estou falando, às vezes pode estar um pouco abstrato para você ainda, mas eu vou fazer um link para a gente entender algo. Essa mensagem é mais ensinativa. Vamos viajar agora lá para Tiago, capítulo 2, versículo 17. Quem tiver com a sua Bíblia. Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Amém? Tem muita gente que acha difícil de entender essa passagem de Tiago, porque Paulo, muitas vezes, ele diz que nós não somos salvos pela fé, mas nós somos salvos por Deus, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras. Mas o que Tiago está trazendo aqui são para pessoas já salvas. Ele está falando, se você já é salvo, se você tem fé em Deus, e você não tem obras, a sua fé é uma falsidade. A sua fé é morta, entende? Você precisa frutificar. Você precisa ter obras diante do Senhor. Não para salvação, mas que mostre que a sua fé é uma fé viva. Que aquilo que Ele gerou na sua vida possa realmente frutificar para a vida de outros. Então, o que eu e você esperamos, por exemplo, de um mundo no qual a palavra diz que jaz no maligno? Coisas más, coisas vãs, violência, abuso, pecado, maldade. É isso que eu espero de um mundo no qual a Bíblia diz que jaz no maligno. Mas o que eu espero de uma igreja chamada Corpo de Cristo na Terra? Coisas concernentes ao corpo de Cristo. Salvação, cura, libertação, amor, amizade, fraternidade, irmandade. É isso que eu espero de alguém que se diz parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Irmãos, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Todo mundo conhece esse versículo? Infelizmente, nós costumamos resumir esse versículo em situações como, ele é o pastor da igreja, então ele tem uma grande responsabilidade. A ele foi dada uma grande honra, então para ele vai ser muito cobrado. Fulano de tal, o Marcos é o líder da igreja, então a muito foi dado, muito será cobrado dele. Mas eu quero colocar isso por terra hoje e dizer que é muito mais além. Quando Jesus traz essa competição em Lucas sobre obras, sobre a quem muito é dado, muito é cobrado, sobre responder ao chamado, eu quero te abrir os olhos. Talvez você nunca tenha pregado na sua igreja,
Talvez você não faça parte do ministério de louvor. Talvez você não tenha uma responsabilidade de liderança ou de pastoreio onde você congrega. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós cantamos uma música e nós dizemos que Jesus é tudo para nós. Certo? Então, como nós falamos da supremacia de Cristo, eu quero lembrar quem Jesus é. Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o príncipe da paz, ele era o verbo, tudo foi feito por meio dele, ele estava lá, toda a glória pertence a ele é um com o Pai e o Espírito Santo, ele é o ápice de toda a criação. E esse Jesus Cristo foi nos dado. Muito além dele, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos foi dado de presente como um dom. Então eu te pergunto, a você, meu irmão, a mim, muito foi dado? Glória a Deus, então muito vai ser cobrado. Eu estava no meu serviço, irmãos, e isso ficava ecoando na minha cabeça. Eu espero coisas melhores de você. Eu espero coisas melhores de você, Marcos. E fala, pai, por que o senhor está me falando isso? Eu não estou tendo paz. Eu espero coisas melhores de você. E eu, misericórdia, pai, o que o senhor quer que eu faça? Qual nível de revelação você tem de mim? Eu falava, pai, eu tenho muito, graças a Deus. Então eu espero coisas melhores. Quanto tempo você tem de fé? Não precisa me responder. Se você tivesse aceitado Jesus ontem, irmão, eu vou te falar, você já é muito cobrado. Muito foi dado a você. O que eu mereço? Fogo eterno. O que eu mereço? Condenação. O que eu mereço? Ira de Deus. O que eu mereço? Problema. O que eu mereço? Açoite, castigo, separação eterna. O que foi dado? Salvação. O que me foi dado? Cura. O que me foi dado? Libertação. O que me foi dado? Presença de Deus. O que eu fiz para merecer? Nada. Então muito me foi dado. Muito me foi dado a ponto de que abdicar de músicas do mundo já não é um sacrifício, porque muito me foi dado. Para mim é um prazer. Muito me foi dado a ponto que sacrificar o desejo da minha carne, de ver uma pornografia, já não é um sacrifício. É um prazer, porque muito me foi dado. Muito me foi dado a ponto de que falar mal do meu irmão, para mim já não é um sacrifício. Ou, na verdade, tem que ser, né? Eu já não faço, porque muito me foi dado. Eu te pergunto, o que te foi dado? Você é salvo? Então nós precisamos deixar de ser crianças. Esse é o contexto de Hebreus. Nós precisamos crescer na fé. Quero repetir o que ele fala. Ei, o tempo que vocês têm de fé já era para vocês serem doutores. Já era para vocês serem mestres. Já era para vocês orarem, Deus realizar milagres, porque Deus está esperando coisas de vocês, mas vocês ainda são crianças. A preocupação de vocês é com coisas à toa, com genealogias, com teologias e discussões vãs que não vão acrescentar nada. De vocês eu espero coisas melhores. O que o Senhor espera? Sabe, a nós foi dado tudo de fato. Então de nós Ele espera grandes coisas. Quando eu chego no culto, eu tenho certeza que Deus espera de mim uma adoração intensa. Ele espera de mim uma seriedade no meu falar, uma verdade no ministrar. Eu tenho certeza que Deus espera de mim mais tempo na oração. Eu tenho certeza que Deus espera de mim mais tempo de leitura com a palavra. Eu tenho certeza que Deus espera de mim maturidade para amar o meu próximo como a mim mesmo, ainda que esse próximo seja difícil de amar. Eu tenho certeza que Deus espera de mim um sentimento de corpo, de unidade com o meu irmão, independente da situação. Eu tenho certeza que Deus espera de mim a mesma coisa que Ele esperou de Cristo, uma conduta reta, em obediência. Deus espera coisas melhores de mim e de você. Agora, eu quero te tranquilizar. Deus é justo, amém? Deus é um Deus que nos conhece, que sabe a minha e a sua limitação. E se esse Deus que é verdade e é justiça, e é um Deus misericordioso e amoroso, diz que espera coisas melhores, Ele não esperaria se nós não pudéssemos dar. Você entende isso? Então, se Deus espera coisas melhores de você, você pode oferecer coisas melhores. Ou eu vou te fazer uma pergunta, você já tem dado o seu melhor para Deus?
Sendo sincero comigo, você tem lido a Bíblia o quanto você poderia ler de fato no dia? Você tem orado no seu lugar secreto, de fato, o quanto você poderia estar orando? Então eu te digo, Deus espera coisas melhores. Você pratica a caridade e o amor ao seu irmão, o quanto você poderia praticar? Eu não estou fazendo isso. Eu sei que eu, Marcos, poderia orar mais. Infelizmente estou errando. Mas o Senhor tem falado comigo, de você, Marcos, espera coisas melhores. E eu estou disposto a entregar coisas melhores a Ele. O melhor de mim. Eu tenho certeza, irmão, que tem pessoas aqui com chamado evangelístico, mas que ainda não teve coragem de abrir a boca para falar do nome e do amor dEle. Deus espera coisas melhores. Eu tenho certeza, irmão, que Deus está falando com você coisas que você está aí no seu coração, e Ele está trazendo a memória, porque o Espírito Santo falou, é isso que é para você falar. Eu falei, pai, é uma mensagem dura. Mas Ele falou, eu quero amadurecimento. Eu quero maturidade para o meu corpo. Eu quero seriedade com a minha palavra, eu quero zelo, eu quero coisas melhores. Amém? Sabe, nós não podemos focar em alguns pontos e deixar outros pontos desprotegidos na nossa vida com Deus. Sabe, Deus espera uma vida de santidade da nossa parte, uma vida de comprometimento com a palavra. Eu quero falar de vocês algo que Jesus disse. Lá em João capítulo 14, no versículo 12, Jesus ele traz para nós uma reflexão. Ele diz, ei, vocês farão obras maiores do que a que eu faço. E se Jesus falou, eu acredito que é verdade. Amém? Vocês acreditam que isso é verdade? Glória a Deus. Então, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Galera, eu estou indo embora, foi bom enquanto durou, mas é o seguinte, as obras que eu fiz, aquilo que eu realizei, os milagres que vocês viram, vocês farão maiores. Ponto. Jesus falou, está falado. Não tem como eu dizer que cessou os dons. Não tem como eu dizer para você que cessou os milagres, porque Jesus disse que nós faríamos. Mas eu não estou fazendo obras maiores que Ele. Então Deus está esperando algo melhor da minha parte. Então Jesus pode falar, olha, eu falei que era para vocês fazerem, por que vocês não fazem? Entende isso, galera? Vocês estão entendendo? É tempo de nós crescermos em fé. É tempo de um olhar mal olhado no culto não nos incomodar mais. É tempo de, o irmão falou mal de mim, não tem problema. Vou amá-lo e orar por ele, porque eu sou um corpo. Ele ainda é criança, mas eu, como um adulto na fé, vou orientá-lo. Aleluia. Tempo de coisas melhores. Meu irmão pecou contra mim, não tem problema, porque eu também sou um pecador. Jesus me alcançou com graça, então eu também vou ofertar graça sobre a vida dele e perdoá-lo. Deus espera coisas melhores. Irmão, está tendo culto? Vamos para o culto. É o mínimo. Amem, preguem, orem, leiam. É o básico. Aí depois você anda sobre as águas, ressuscita morto, sei lá. Mas o básico a gente precisa fazer. A gente precisa ter fome de Deus. De palavra, irmão. Amar a palavra. O Senhor espera coisas melhores. Eu me sinto envergonhado de não saber nem o Salmo 91 de cor inteiro. Eu já li a Bíblia. Graças a Deus esse ano, irmão, eu terminei de ler a Bíblia toda. Glória a Deus. Mas eu leio a Bíblia desde que eu nasci, irmão. Eu nunca tive aquela gana de passar página por página e chegar ao final. Mas graças a Deus esse ano eu consegui. E agora Deus espera coisas melhores de mim. Vamos ler agora 2 vezes no ano. Aleluia. Deus espera coisas melhores. Isso é uma boa notícia. Quer dizer que Ele está te assistindo. Quer dizer que Ele tem expectativa em você. Quer dizer que você tem potencial. Quer dizer que você precisa se soltar mais na presença dEle. Ser mais sincero. Se esforçar. Entende isso? Porque o Senhor, Ele entregou para uns 5 talentos. E aquele que Ele entregou os 5, multiplicou para mais 5. E aí o Senhor falou para ele, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Porque aquilo que eu te entreguei, eu esperei coisas melhores e você me entregou.
Vamos comemorar junto. Chega o que ele entregou 2. Quantos você tem aí? Mais 2, Senhor. Oh, coisa boa. Servo bom e fiel, eu te entreguei o meu espírito e você multiplicou isso, você ganhou almas. Vem para o gozo do teu Senhor. Agora, servo, te entreguei 1 talento, o que você fez? Ih, Senhor. Eu sabia que o Senhor era um servo duro, que não é maleável com aqueles que aprontam contigo. E sabe o que eu fiz? Eu enterrei esse talento com medo de perder. Está aqui ele, servo mau e iníquo. Te jogarei nas trevas externas, onde há ranger de dentes. Porque aquilo que eu te entreguei morreu em você. Imagina se aquilo que os apóstolos receberam, eles tivessem guardados para si. Quando eu estava conversando com o John sobre legado, eu falei, mano, se os nossos antepassados não tivessem entregado a vida deles para expor essa verdade, nós não estaríamos aqui. Se Daniel Berg e Gunnar Vingre, quando aquele pastor falou para eles, se você está falando em língua, você é do diabo, sai da minha igreja. Se tivesse calado, irmão, a Assembleia não estava aqui hoje não. Se lá no passado, quando ameaçados de morte, os crentes tivessem ficado com a boca fechada, irmão, nós não estaríamos aqui. Teria morrido, mas Deus te entregou algo especial. Não existe um talento mais valioso do que o Espírito Santo morar dentro de você. Não existe presente mais valioso do que a sua salvação. Se você enxergar a sua salvação como um único talento, mas se você puder multiplicar esse talento para mais uma pessoa, irmão, já valeu a pena. Deus te chamará de servo bom e fiel. Deus falará, entra comigo nos meus aposentos e vamos cear juntos, porque você merece, meu filho. Deus, ainda que não precisava, irmão, me dá mais nada. Eu quero abrir os seus olhos aqui hoje. Se eu, Marcos, a única coisa que Deus tivesse me dado na vida fosse a minha salvação e mais nada, já seria suficiente, não é? Vocês não concordam comigo? Porque a gente não merece. Então, se a única coisa que eu tivesse fosse o sacrifício de Cristo, e Ele falasse, e não tivesse mais as outras promessas da Bíblia, não tivesse a promessa que Ele estaria comigo, que Ele me abençoaria, que eu teria saúde, que eu teria uma vida abundante, que eu teria uma família, um corpo, ainda assim, se eu tivesse só isso, valeria a pena eu pregar. Porque muito me foi dado. Se eu tivesse só isso, muito já teria sido me dado. Ainda se o Espírito Santo não morasse dentro de mim, mas eu tivesse a salvação de Cristo, muito já teria me sido dado. Então eu entregaria muito a Ele. Antes de eu pregar isso para vocês, o Senhor pregou isso para mim. Eu fui muito exortado essa semana. Ele falou, o que você espera de mim? Eu falei, pai, eu quero um emprego bom o suficiente para deixar a minha mulher dentro de casa sendo dona de casa. Amém? Falei, para eu poder dar umas coisinhas boas, para eu poder ter 6 filhos e ficar em paz. Comecei a falar para Deus as coisas que eu queria. Eu quero um avivamento na minha cidade. Amém? Uma rã na minha garagem. E aleluia, e falando em língua lá, alegre, porque Deus vai me dar. Ele perguntou, o que era para eu pedir? Aí depois ele falou, e o que eu pedi a você? Aí eu falei, rapaz, me deu um sono. O que está acontecendo? E o que eu pedi a você? Aí de novo, eu espero coisas melhores. Ai, irmão, dói. Aí eu comecei a pedir, pai, faz um milagre na minha cabeça então, tira essa vergonha que eu tenho de pregar na rua. Faz um milagre na minha cabeça então, tira essa vergonha que eu tenho de falar a verdade para os outros. Sabe, irmão? E a gente tem que começar a falar. São detalhes que Deus espera de você. Lá no meu serviço, por exemplo, vou contar uma experiência que aconteceu essa semana. Eles estavam lá conversando de purgatório, porque todo mundo tem que passar por purgatório, porque ninguém merece, não sei o quê. Eu pensei, e o sacrifício de Jesus foi para onde? Aí eu entrei lá, os gerentes conversando, eu falei, gente, vocês acreditam na Bíblia? Acredito. Eu falei, mas onde está escrito de purgatório lá? Aí eles falaram, eu não sei. Eu falei, porque não tem. Fica com Deus. E saí, né? Porque vai saber o que eles iam falar. Sei lá o que aconteceu, mas enfim, gente, a gente tem que começar. De uma forma ou de outra, amém? Nós começamos agora lá uma devocional na prefeitura. O Senhor espera coisas melhores. Eu não sei o que Deus espera de você, mas o Espírito Santo vai te contar. Talvez seja 5 minutos a mais no seu devocional. Talvez seja aquele pecado que você está lutando contra você mesmo para não confessar que você precisa abrir a sua boca.
O pecado sai pela boca, irmão. Quem confessa e deixa. Eu sofri muito, o Abner está de prova. O Abner, o Mateus, o Lucas, sofri muito com o pecado, irmão, lutando contra ele, mas eu não confessava, e ele estava lá. Não confessava. Quando eu juntei a minha galera, falei, preciso confessar. Estou pecando nisso, e dei nome ao bois. E falei, e eu quero deixar. Ai, meu Deus, nunca tive tão leve. Nós precisamos restabelecer culturas que a igreja primitiva tinha. Mas como nós vamos confessar com meninos? Não tem jeito. Essa é a parada. Entende por que Deus espera coisas melhores do corpo? Não tem como eu confessar com alguém que eu sei que vai espalhar a minha história. Com alguém que eu sei que vai falar mal de mim. Com alguém que eu sei que vai aumentar ainda mais e espalhar para todo mundo. Nós não podemos mais ser meninos na fé. Você precisa ser alguém com que o mundo pode contar. Como assim, Marcos? Você precisa ser alguém de Deus na vida deles. Você precisa ser alguém de Deus para que se seu amigo precisar, ele encontre Jesus em você. Para que se o seu irmão da igreja precisar de um apoio, ele encontre Cristo em você. Porque as obras que Cristo fez, irmãos, não foram só milagres. Foi restauração de vidas. Foi transformação de atitude. Foi modo operante, é santidade sendo despertada no povo, arrependimento. Essas são obras de Cristo. E o Senhor espera que nós façamos ainda maiores. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Eu vou fazer 10. Então o Senhor espera coisas melhores. Fica de pé, como diz o Subirá, para a gente fingir que está acabando. Amém? Jesus espera que nós sejamos resposta, assim como Ele foi. Ele espera que nós sejamos alívio aos cansados. Ele espera que nós sejamos a cura aos doentes. Ele espera que nós sejamos a esperança aos desanimados, irmãos. Ele espera coisas melhores de mim e você. Coisas concernentes à salvação. Se você é salvo, você precisa frutificar. A árvore que não produz frutos, ela é o quê? Ela é cortada e lançada ao fogo. Misericórdia. Hoje é um tempo de oportunidade para nós. Hoje é um tempo de realidade para mim e para você. Hoje é um tempo de nós voltarmos e entendermos o que o Espírito está falando à igreja hoje. Ah, meu Deus. Sabe, eu quero que você abra realmente o seu coração porque está sendo ministrado aqui. Eu quero chamar o louvor já para subir aqui à frente. E eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Concentre no que o Espírito Santo está falando aí dentro de você. Quanto tempo faz que você não tem um momento de lágrimas na minha presença? Quanto tempo faz que você não tem um momento de desabafo junto a mim? Quanto tempo faz que você não fala de mim às pessoas com a alegria e uma empolgação no seu coração? Quanto tempo faz, qual foi a última vez que você sentiu o calor da minha presença? O prazer de estar comigo? Mas eu espero coisas melhores de você. O Senhor está esperando disponibilidade do seu povo aqui. O Senhor está esperando uma postura mais séria e comprometida com as ordens dEle, com a sua palavra de nós. O Senhor está esperando coisas boas de nós. Pai, eu quero corresponder à sua expectativa. Pai, eu quero corresponder à sua ordem. E eu quero profetizar na vida daqueles que aqui estão, Senhor, que eles vivam coisas melhores. Que eles, Senhor, possam ser como aquele homem que entregou mais 5 talentos. Que eles possam ser como aquela terra que frutificou de 1 para 100, de 1 para 60, de 1 para 30, Pai. Mas que eles frutifiquem, pois em nós foi plantada uma semente. Em nós foi plantado um investimento da parte do Senhor. Em nós, Senhor Jesus, foi empregado, ó Pai, salvação. Foi empregado dons. E nós exerceremos, meu Deus. Por isso, ó Pai, a tua igreja está aqui. Nós estamos aqui, Senhor. E nós estamos dispostos a fazer além do que temos feito. Nós estamos dispostos a orar mais do que temos orado. Nós estamos dispostos a amar mais a tua palavra do que nós temos amado. Nós estamos dispostos, ó Pai,
a te agradar, Jesus. Porque muito nos foi dado, então muito nos será cobrado. Jesus, que no coração de cada um que recebeu essa mensagem, possa ter raízes. Essa semente, Senhor Jesus, que foi plantada, que ela possa crescer de fato e virar uma grande árvore. Uma árvore que frutifica. Uma árvore, Senhor Jesus, que possa te agradar, no qual nós possamos ser chamados de servos bons e fiéis. Que o mundo veja em nós um corpo maduro, crescido, sem imaturidade, sem criancice em nosso meio, mas que sejamos, Senhor Deus, teus filhos amados, e que como filhos possamos dar orgulho ao nosso Pai Celestial. Eu quero te orgulhar mais, Senhor. Eu quero que o Senhor me chame de servo bom e fiel. Mesmo, Senhor, se eu não tivesse vivido experiências, Pai, de cura, mesmo que se eu não tivesse vivido experiências de sentir o seu toque na minha pele, mesmo, Pai, se eu não tivesse vivido experiências como o batismo com o Espírito Santo, ainda assim, se eu tivesse a tua salvação apenas, ó Pai, eu te daria, Senhor, a minha vida. Por isso, perdoa o nosso pecado como igreja, perdoa o nosso pecado como corpo, porque eu sei que nós ainda como igreja, assim como o Senhor escreveu através de João, em Apocalipse 1, 2 e 3, o Senhor tinha coisas contra aquelas igrejas, que nós não sejamos como elas, que o Senhor ao falar de nós, o Senhor fale bem, o Senhor tenha prazer em nós e alegria em nossa vida, e que em tudo que nós fizermos, possamos te agradar, em nome de Jesus, amém. Diga aleluia, diga eu entregarei para Ele coisas melhores, aleluia. Está contigo, galera.